Olá, estudantes, tudo bem? Aqui é o professor Denis e essa é a nossa primeira aula teórica do curso de Inteligência Artificial, ok? Bom, nessa aula a gente vai ver algumas definições e vai ver o que é o teste de Turing, ok? Vamos começar o nosso voo devagar. A bibliografia para a nossa aula é o livro do Russell, de Inteligência Artificial, e o curso de Inteligência Artificial de Stanford, dado em 2020. Só que ele está todo em inglês, né? Você consegue encontrá-lo nesse endereço aqui, ok? Então vamos lá? Bom, quando a gente fala em inteligência artificial, nós que somos da área de exatas, a gente sempre quer uma definição sobre isso, tudo bem? É muito difícil definir inteligência artificial. Então, o nosso livro-texto, ele sugere 4 definições possíveis de inteligência artificial. Então, uma inteligência artificial pode ser alguma coisa que pensa como um humano, ou seja, que faz atividades associadas ao pensamento humano, como tomadas de decisão, resolução de problemas e problemas de aprendizado. Como nossa cabeça funciona, certo? Então, uma inteligência artificial seria algo que pensa como nós. Uma outra possibilidade de inteligência artificial não é algo que pensa como um humano, mas algo que pensa de forma racional. Então, são computações, são softwares, são decisões para perceber, racionar e agir, ok? Isso é um pouco diferente porque o ser humano não é necessariamente puramente racional, ok? Ele, de fato, não é muito racional em muitas ocasiões. Uma outra possibilidade é não pensar no pensamento, seja humano ou racional, mas na forma de agir. Ou seja, está mais focada na atuação do que no processamento. Então, a gente pode pensar em alguma máquina, em algum sistema que age como um humano, ou seja, que exercem funções que exigem aquela inteligência parecida com a nossa quando executada por um ser humano, tudo bem? Não aquela atuação, por exemplo, toda vez que chega um objeto, eu aperto um parafuso, chega o mesmo objeto, eu aperto o mesmo parafuso, chega o mesmo objeto, eu aperto o mesmo parafuso. O ser humano que está fazendo esse tipo de atividade não está pensando ao executar essa atividade. Ele pode estar pensando em outra coisa, mas ele não pensou para fazer aquela atividade. Então, isso não é uma inteligência artificial. Mas, se você precisa pensar para fazer alguma coisa, para tomar uma decisão, então você está dirigindo um carro, por exemplo, e verifica que tem um objeto na pista, você tem que pensar se você vai desviar, se você vai frear, o que você vai fazer. Se o seu carro tomar essa decisão sozinho, então ele está agindo como um ser humano. E você pode considerar isso como uma inteligência artificial. A outra coisa é agir racionalmente. Racionalmente passa pelo projeto de agente inteligente, que a gente vai ver ao longo do curso. Então, no caso ideal, um agente inteligente é aquele que adota a melhor ação possível numa situação. Então, por exemplo, no mesmo objeto, na mesma situação de exemplo, eu estou dirigindo um carro e aí percebo um objeto na pista. Então, um agente inteligente deve considerar todas as possibilidades. Se você parar o carro, você não colide com o objeto, desde que você tenha distância, tempo suficiente para parar o carro antes de colidir. Então, ele tem que fazer essa conta e verificar se vai dar tempo de parar ou não. Ele também tem que verificar se tem algum outro carro muito próximo atrás, e pode ser que aquele carro não seja capaz de parar quando você parar. E tem que considerar todas essas decisões e decidir se é melhor desviar, se é melhor parar o carro, tudo bem? Então é um agente inteligente que está tentando desempenhar essa tarefa, né? E é claro que esse agir racionalmente também tem a ver com o desempenho de certos artefatos inteligentes, que a gente também vai ver o que é mais para frente. Bom, se a gente já entendeu então a definição principal de inteligência artificial e viu que, depende do caso, ela passa por um agente inteligente. Então vamos definir isso. O que é um agente inteligente? Primeiro, o que é um agente? Do ponto de vista computacional. Né? Então, um agente é simplesmente algo que age, certo? Então, é alguma coisa que toma decisão. Porém, mais do que realizar alguma coisa, que é o que um agente faz, que todo programa de computador faz, portanto, então todo programa de computador é um agente inteligente, um agente computacional, a gente espera que ele faça o quê? Que ele opere sobre controle autônomo. Então, ele o agente inteligente ele mesmo verifica, ele não precisa ele não precisa checar com alguém o que fazer. Ele toma essa decisão por si, certo? A gente espera que ele seja capaz de perceber o ambiente e que ele persista por um tempo prolongado. Ele não pode existir e desaparecer, certo?
que ele se adapte a certas mudanças, isso é uma coisa bastante complexa, e que seja capaz de criar e perseguir metas. Então, perseguir metas é difícil e criar metas é ainda mais, tá bom? Mas um agente inteligente, a princípio, seria capaz de realizar tudo isso, tudo bem? Conceitualmente. Já um agente racional é aquele que age para alcançar o melhor resultado. Ou seja, quando há uma certa incerteza, o melhor resultado possível, o melhor resultado esperado. Então, mais ou menos como a gente usou o exemplo. Então, se você considerar que o seu sistema de direção autônomo de um automóvel é um agente racional, então ele vai racionalizar o problema de encontrar um objeto na pista logo à frente. E vai ter que decidir o que fazer. Se ele vai parar, se ele vai desviar, se ele vai tomar outro caminho, se ele vai passar por cima do objeto, o que ele vai fazer naquela situação, ok? E vai racionalizar. Ele pode ter certas incertezas, do tipo, o objeto à frente dele pode estar se mexendo. E ele não sabe se aquele objeto que está se mexendo vai continuar se mexendo, vai acelerar, vai reduzir, vai parar no meio da pista, ou se ele vai continuar se mexendo e sair da pista, basta você reduzir a velocidade. Ele não tem certeza do que aquele objeto que está se mexendo vai fazer. Imagina que um animal entrou na frente da pista. Então, apesar dessa incerteza, ele tem que tentar tomar um resultado razoável, o melhor resultado esperado, tá bom? Então, uma pergunta que a gente se dá é que, tudo bem, a definição de inteligência artificial, elas são interessantes, mas elas deixam claro que a gente pode olhar e avaliar a inteligência artificial por um monte de aspectos e ângulos. E sempre que isso acontece, a gente fica mais confuso do que com certezas, né? Então, será que a gente pode pegar alguma coisa e falar, você é uma IA? Fazer essa pergunta e verificar isso de alguma forma? Como a gente faz uma prova matemática do tipo, essa função é contínua, essa equação tem raízes reais? Eu conseguiria responder uma pergunta desse tipo com uma inteligência artificial? Bom, pensando nisso, em 1950, ou seja, já faz um bom tempinho, né, o Alan Turing propôs o tal do teste de Turing. Então, nesse teste, um humano avaliador interage com um segundo agente, que ele não sabe se é um outro ser humano ou um computador. E no final do teste, ele precisa ser capaz de definir com certeza se avaliou um outro humano ou um computador. Então, se ao fazer esse teste ele não souber se é um humano ou um computador, e de fato era um computador, então sim, trata-se de uma inteligência artificial, porque ela conseguiu enganar o seu avaliador. Bom, tudo bem. Então, o que a gente precisa para o nosso sistema poder se passar por um ser humano, certo? Poder enganar um avaliador. A gente sabe que ele tem que ter processamento de linguagem natural, certo? De modo que ele se comunique com o avaliador. Ele não precisa necessariamente falar, mas ele precisa de algum modo se comunicar com o avaliador de forma que ele não tem como ter certeza se aquela comunicação vem de um computador ou de uma outra pessoa. Pode ser ditando um texto ou coisa do tipo. Ele tem que ter uma certa representação do conhecimento para armazenar o que ele sabe e o que ele ouve. E esse ouve é no sentido amplo. Então, ele tem que poder ser capaz de armazenar uma pergunta do avaliador para poder depois responder, baseado também no que ele sabe. Ele tem que representar o conhecimento de alguma forma. Pode ser no banco de dados ou de alguma outra forma. Nos pesos de uma rede neural, sei lá. Ele tem que ter raciocínio automatizado, ou seja, ele tem que ser capaz de usar as informações armazenadas com a finalidade de responder as perguntas ou tirar alguma conclusão a partir daquilo que foi perguntado pelo avaliador. E tem que ser capaz de aprender e se adaptar a certas circunstâncias. Senão, o avaliador rapidamente vai perceber que aquele computador está travado a perguntas e respostas fixas, certo? Então, ele tem que ser capaz de aprender e perceber. Se o avaliador fizer 3, 4 vezes a mesma pergunta, ele tem que ser capaz de falar: por que você está perguntando a mesma coisa? Eu já respondi isso, né? Algo do tipo. E pode, claro, mais complexo. Ainda há quem defina um teste de Turing total. Um teste de Turing total, a sua inteligência artificial teria que ser capaz de interagir com o ambiente da mesma forma que um ser humano interage. Então, para isso, ela teria que ter visão computacional, teria que ter outros sensores, talvez táteis ou audíveis, e teria que ter robótica para ser capaz de manipular e movimentar certos objetos, de modo que você consiga
atuar sobre o mundo e perceber o mundo da mesma forma que um ser humano. Mas o teste de Turing padrão pega apenas essas 4 primeiras possibilidades, ok? Isso aqui é o tal do teste de Turing total, para você enganar de verdade, fazer um ciborgue, né? É basicamente essa a ideia. Mas o teste de Turing, ele pode falhar no sentido de que ele pode reprovar uma inteligência artificial. Ele, ele não é perfeito para detectar uma máquina inteligente. O que de fato o teste de Turing detecta é se uma máquina se comporta como um humano. E uma máquina inteligente pode ser reprovada por causa disso por 2 razões. A primeira é porque ela pode não ser capaz de imitar comportamentos não inteligentes dos seres humanos. Então, por exemplo, se você estiver conversando com outro ser humano via texto, e eu mando uma mensagem de texto, recebo uma de volta, mando uma mensagem de texto, recebo uma de volta, mando uma mensagem de texto, recebo uma de volta, em algum momento a pessoa que está interagindo vai errar alguma digitação. Isso sempre acontece. Ninguém digita tudo perfeitamente. Em algum momento vai ter alguma pequena falha. Se a máquina nunca falha, nunca, o avaliador pode falar, isso aí não é uma pessoa. Tá na cara que não é, esse bicho não erra, porque o ser humano erra, certo? Ela pode ter outros erros, outras falhas de vocabulário, falhas de gramática. Se a máquina não erra nunca nada, ela é muito perfeita, tem alguma coisa esquisita. Então o avaliador pode perceber que a máquina não é um ser humano e ainda assim a máquina ser inteligente, certo? Percebem? A outra possibilidade é a máquina ter uma inteligência sobre-humana. Isso é mais fácil de você imaginar, né? Então, se uma máquina ser capaz de realizar tarefas sobre-humanas, e ela vai ser descoberta pelo avaliador. Então, o avaliador está lá, aí ele começa a perguntar as coisas para a máquina. Aí, numa hora, ele pode perguntar, falar, você sabe quanto que é a raiz quadrada de 4? A máquina fala, eu sei, a raiz quadrada de 4 é 2. Ah, legal. E quanto que é a raiz quadrada de um número muito difícil? De 5.901.000. Se a máquina, pum, responder de bate-pronto, um número todo quebrado, todo difícil de calcular, você fala, pá, peraí, quem que é esse cara? Quem que é essa pessoa que consegue calcular essas coisas? Isso é impossível, certo ou não? Ou se ele começar a fazer perguntas que requerem que a pessoa decore coisas demais e começar a notar que isso acontece o tempo todo. Ela é super capaz de fazer conta, ela é super capaz de memorizar informações, ela é capaz de coisas que o ser humano não é capaz. Então ela pode apresentar capacidades sobre-humanas de inteligência, ainda assim ser inteligente e ser reprovada no teste de Turing. Então o teste de Turing, ele detecta se uma máquina é inteligente, mas ele pode dizer que a máquina reprovou e ainda assim ela ser inteligente, certo? Ok? Nada é perfeito, né? Bom, para encerrar, eu queria falar um pouco, assim como o livro texto faz, sobre o que envolve inteligência artificial. A gente já percebeu que é difícil definir e é difícil avaliar se a gente está lidando com uma inteligência artificial ou não, certo ou não? E para entender que para a gente ser capaz de construir inteligências artificiais, de fato a gente tem que dominar muitos campos do conhecimento. Não é? E eles já estiveram e ainda estão envolvidos no desenvolvimento do estado da arte atual da inteligência artificial. De um modo geral, inteligência artificial envolve filosofia. A gente logo de cara pensa em matemática, mas ela envolve muita filosofia. Porque ela envolve regras formais que podem ser usadas para obter conclusões, certo? A lógica filosófica está muito envolvida na inteligência artificial. A filosofia também discute muito como o intelecto se desenvolve a partir de um cérebro, de onde vem o conhecimento e como o conhecimento conduz a uma ação, certo? Isso são questões filosóficas. Lógico, ela envolve matemática, porque a inteligência artificial, especialmente se você usar aquelas definições de pensamento e ação racional, então aí muito mais matemático, né? Quais são as regras formais para obter certas conclusões válidas? O que eu posso calcular e o que eu não posso calcular? A matemática de vez em quando diz, ó, isso aqui tem solução, mas eu não sei chegar na solução, certo? Como a gente raciona certas informações incertas, né? Mais ou menos como eu falei, como é que você toma uma decisão a partir de um objeto que você não sabe se vai ficar parado ou se vai se mexer? E você precisa saber se você vai. E você precisa evitar uma colisão com aquele objeto, certo? Tem a ver muito com economia, com aquilo que a economia estuda. A economia tem a ver com estudar em como tomar decisão para maximizar as recompensas, certo ou não? E aí, nesse ponto, a economia ajuda muito a gente a escapar daquele problema de tomar decisões a partir de incerteza. A economia ela está acostumada a trabalhar com isso, né? Como é que a gente faz quando
outros não podem nos acompanhar, né? Como a gente deve fazer quando a recompensa pode estar distante no futuro? Como é que eu faço para tentar racionalizar alguma coisa em que eu só posso medir os resultados depois de muito tempo, né? Talvez pareça que eu abandono a possibilidade de obter sucesso. Isso não é bom, né? É claro, envolve neurociência, porque inventar essas coisas é muito difícil. E como em muitos ramos da engenharia e da computação, a gente imita a vida. Então a gente olha como o cérebro funciona e tenta repetir, porque isso pode ser mais fácil do que inventar do zero as coisas. Tem a ver com psicologia cognitiva, né? Cada vez mais a gente entende que a matemática e a cognição andam juntas, e como os seres humanos e os animais pensam e agem. Tem muito a ver com teoria de controle, olha lá. Então, como esses artefatos, esses agentes podem operar sob o seu próprio controle, não é? Lembra que a gente falou sobre isso, né? O agente, ele tem que operar sob o próprio controle. Então, atualmente, a inteligência artificial e a teoria de controle são cada vez mais parecidas, né? A teoria de controle moderna, em especial, é um ramo conhecido como controle estocástico ótimo. Existe isso, um controle estocástico ótimo. Ele tem como objetivo o projeto de sistemas que maximizam uma função, objetivo, sobre o tempo. Então, tudo bem, maximiza uma função, por exemplo, a velocidade do seu sistema, ou overshoot, ou menor erro. Mas um controle estocástico. Ele maximiza sobre variáveis que estão mudando ao longo do tempo e que a princípio você não tem como saber que valores que elas vão ter, certo? Isso basicamente corresponde à nossa visão de inteligência artificial, projetar sistemas que se comportem de maneira ótima, apesar das incertezas das informações que ele possui, certo? Então, é claro que envolve computação, né? Como é que você constrói um computador ou como é que você constrói um software que seja eficiente para fazer essas coisas todas, que não demore uma vida para poder calcular as coisas e responder, né? E linguística, porque a gente sabe que a nossa linguagem está ligada ao nosso pensamento, ao nosso intelecto, à nossa inteligência, né? E como isso tem a ver com o computador ali? Isso também vai acontecer com ele? A inteligência artificial também vai estar ligada à linguagem que ela opera? Bom, basicamente são essas as definições principais que eu queria passar para vocês. Para vocês verificarem se vocês entenderam alguma coisa disso aqui tudo, eu sugiro que vocês resolvam esses 3 exercícios. E vocês podem bolar outros para vocês, se vocês quiserem. Então, ó, o primeiro é o seguinte, ó, hoje, atualmente, fala-se muito de inteligência artificial para identificar indivíduos em fotografias, por exemplo. Você tem o seu celular, você tira uma foto, posta numa rede social, a rede social fala, ó, esse fulano aqui é o seu pai, hein? Aquele lá é a sua filha, certo? Não. Ele identifica ali, né? Essa identificação, ela se enquadra em uma das 4 definições de inteligência artificial que a gente deu? Qual delas ela se encaixa melhor? A outra coisa é, se você já jogou algum jogo moderno, você sabe que esses jogos possuem aqueles NPCs, que são aquelas personagens que não são pessoas. Então você está andando com o seu cavaleiro e aí tem uma pessoa atravessando a rua. Aquela pessoa atravessando a rua não é um outro jogador online atravessando a rua. É um NPC, certo? É um inteligência artificial decidindo, ó, vou atravessar a rua agora, né? Às vezes até um inimigo, um adversário, quando você joga diretamente contra a máquina. Eles estão ali o tempo todo. Se você estiver jogando xadrez contra a máquina é um NPC, é um personagem que não é uma pessoa. Você acredita que esses NPCs passariam num teste de Turing? Quais deles? Que tipos? Discorre um pouco sobre isso, tá bom? E a outra é, verifica e explica brevemente se alguns desses algoritmos comuns que eu vou listar aqui embaixo podiam ser classificados como agentes inteligentes. Não como inteligência artificial necessariamente, mas como um agente inteligente. Eu já citei bastante esse exemplo, então vou falar de novo. Um sistema de frenagem autônomo em automóveis. Ele é um agente inteligente? E a outra é um programa de antivírus que está rodando no seu computador ou no seu celular. Ele é um agente inteligente? Verifica lá o que um agente inteligente precisa ser e responde se são ou não, tá bom? Bom, gente, é isso. A nossa aula inicial, inaugural aqui de inteligência artificial sobre definições e o teste de Turing tentou dar uma visão geral sobre toda a complexidade que trata este tema de inteligência artificial. Eu espero que vocês tenham aprendido e tenham gostado da aula. Até mais e bons estudos!